Meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande alegria para mim, uma grande honra estar com vocês hoje. Para adorar o Senhor, para louvá-lo, para agradecer-lhe e também para meditar sobre a sua palavra. O meu nome é Maria Lúcia e eu sou de Maringá, estado do Paraná. Como eu já tenho 76 anos, meus irmãos costumam me chamar de vó Lúcia, como também toda a minha família. Nós vamos ler então, para começar, a preciosa palavra de Deus que está em João 15, versículos 1 a 7. É o próprio Jesus que nos fala. Ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essas são as palavras de João 15, 1 a 7, que o próprio Jesus falou. Vamos orar. Senhor, nós queremos que a tua palavra seja esclarecida para cada um de nós, Senhor. Que ela crie raízes profundas no nosso coração, para que possamos, ao ouvi-la, ao ouvir a ministração, possamos entendê-la, para poder obedecê-la de modo agradável a Ti. Nós queremos andar segundo os Teus preceitos, Senhor, de maneira que agrade ao Teu coração. Por isso te pedimos, fica conosco hoje. Esclarece-nos, Senhor. Abre os ouvidos espirituais de cada um. Dai-nos sabedoria e discernimento. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus disse essas palavras, ele estava na última ceia com seus amigos. Era um ambiente muito tenso, sabe? Muito saturado de emoção. Parece que na última ceia, que está descrita no Evangelho de João, desde o versículo do capítulo 13 até o capítulo 17, 5 capítulos falando da última ceia, Jesus quer falar tudo o que ainda falta falar, quer recordar tudo que já tinha dito, quer aproveitar cada instante, cada momento em que está ali com seus discípulos. Então, Jesus fala com eles, prevenindo-os daquilo que o aguarda, que ele seria preso, que ele seria condenado à morte, que ele morreria na cruz. Os discípulos ouvem assim, admirados, atônitos, sem entender direito tudo que viria a acontecer, mas confiando no seu mestre. Eles vivem aquela expectativa do que está para acontecer, sem entender em profundidade tudo que Jesus dizia. Por isso que Jesus mesmo fala, o Espírito
vai ser dado para vocês e ele vos lembrará todas as coisas. Então, mais uma vez, o mestre, para facilitar a compreensão deles, desculpe, para facilitar a compreensão deles, usa de uma alegoria, de uma parábola, de uma comparação que torne mais compreensível aquilo que ele tinha que dizer. E Jesus fala de si mesmo e fala do Pai. De si mesmo ele diz, eu sou a videira verdadeira. E do Pai ele diz, o Pai é o agricultor. Irmãos, Jesus é a videira verdadeira. Tudo o que necessitamos está em Jesus. Nele repousa todo o bem, nele repousa toda a graça. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Irmãos e irmãs, Jesus quer compartilhar conosco tudo que ele tem, todas as suas riquezas espirituais. Vocês entendem isso, meus irmãos? Jesus, o nosso precioso Senhor Jesus, quer compartilhar conosco de todas as riquezas que são suas. Você quer isso também, meu irmão? Você quer isso, minha irmã? Você quer todas as riquezas espirituais que estão em Cristo Jesus? Ele nos explica como isso pode acontecer na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Jesus diz que o Pai é o agricultor. Vocês se lembram do versículo que diz que ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o atrair? É um versículo de João 6,44, onde o próprio Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, é o Pai que nos atrai para Jesus. O Pai é o agricultor. Ele nos coloca em Jesus. Ele nos coloca na videira verdadeira. Ele nos enxerta na videira verdadeira. Vocês sabem como que é feito um enxerto? Como que um agricultor faz um enxerto numa videira? Vocês sabem que a videira é um pé de uva, né? De uvas. Então, para que as uvas sejam mais bonitas, mais saborosas, ele faz enxertos. Como que ele faz o enxerto? Ele pega um galinho de outra videira, limpa bem aquele galinho, tira as folhinhas dele, deixando os brotinhos, o lugar de onde saem as folhinhas. Faz uma incisão, um cortinho no tronco da videira e ali ele insere aquele galinho. E depois amarra bem apertado e fecha bem aquela incisão. E espera até que um dia brota aquele galinho. Começam a surgir os brotinhos. E o galho cresce, fica bonito e produz uvas saborosas. Produz frutos saborosos. Então, é essa comparação que Jesus faz. O Pai enxerta os ramos na videira, os galhos na videira. E Jesus diz o quê? Que Ele é a videira e nós somos os ramos. Olha que maravilha! Nós somos os galinhos enxertados pelo Pai na videira verdadeira que é Jesus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Desde o momento em que somos enxertados em Jesus, nossa vida começa a ficar diferente. A nossa vida se modifica. É uma nova vida. Como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Tudo começa a ser diferente quando somos enxertados em Jesus.
Sabe por quê? Porque começamos a viver não de nós mesmos, mas da vida dele em nós. Vocês sabem o que é seiva? Seiva. Toda vez que a gente corta um galinho de uma planta, a gente vê que sai uma aguinha, não é? Existe uma umidade dentro da planta. Essa é a seiva que percorre toda a planta. Percorre o tronco e percorre todos os galhos. A mesma seiva vai do tronco para os galhos. Então, essa seiva na videira verdadeira que é Jesus, é a própria vida de Jesus. E essa vida de Jesus, que é a seiva da videira verdadeira, vai em todos os galhos, percorre todos os galhos e comunica a mesma vida do tronco. Por isso que a vida que vai aparecer nesses galhos não é a vida do galho, é a vida de Jesus, da videira onde ele foi enxertado. Entenderam? Assim que a vida de Jesus se torna a nossa vida. As coisas antigas passaram. Eis que surgiram coisas novas. Nós vamos ser diferentes, não vamos mais ser como éramos. Vamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. À medida que o tronco brota e cresce e vai dando os frutos, nós seremos mais parecidos com Jesus. Até que a gente chega naquele ponto onde Paulo diz, eu já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu a vivo pela vida do Filho de Deus em mim. Isso que é viver da videira verdadeira, na videira verdadeira. Jesus continua a parábola, dizendo no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda, meus irmãos, é tão dolorida, mas é tão necessária. É preciso que os ramos produzam fruto, porque do contrário não servem para nada. O objetivo do agricultor é que aqueles raminhos que estão sendo enxertados cresçam e produzam fruto, porque se ficar só um galho bonito cheio de folha, mas não der nenhuma frutinha, não vale nada, tem que ser retirado. Então os ramos são podados, sabe? O agricultor sabe exatamente onde podar, onde tirar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E essa tarefa do agricultor, do Pai. Sabe aonde que nós somos podados, irmãos? Em tudo aquilo que nos torna desagradáveis a Deus. Tudo aquilo que não provém dele, que está em nós. É preciso que haja uma mudança de vida, uma transformação, para que surjam coisas novas. Devagar, dia após dia, o Senhor trabalha. O Senhor nos trata. Sabe aquele salmo que diz, nunca dorme aquele que te guarda? Então, ele está sempre trabalhando. Meu Pai trabalha sempre, disse uma vez Jesus. Trabalha mesmo, porque olha, tem um trabalhão com cada um de nós. Porque nós não somos dóceis. Nós somos rebeldes, meus irmãos. Nós nos entrincheiramos atrás dos nossos gostos, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Queremos tudo aquilo que enche os nossos olhos. E daí, isso aí é um trabalhão para o Pai, mudar a nossa maneira de ver, mudar a nossa maneira de enxergar, mudar a nossa maneira de ver o valor das coisas, o que é realmente precioso, o que é realmente eterno, o que não é passageiro, aquilo que não dura somente alguns dias, mas que dura por toda uma eternidade.
Nós precisamos nos tornar como Cristo, nos tornar novas criaturas. E a poda acontece, sempre, continuamente. Olha, nós vamos estar pertinho da nossa morte e ainda vamos estar sendo podados. Porque essa nossa natureza é uma tristeza, meus irmãos. Ela tenta nos dominar de todas as maneiras. Por isso que a gente precisa diminuir para que Jesus cresça. É preciso tomar a cruz e segui-lo cada dia. O que é assim tomar a cruz? É negar o próprio eu. Não o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. Sempre, 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 sempre. Sem cessar. Quanto mais eu concordo com Deus, com a sua poda em mim, mais rápido eu vou me tornar como Jesus. Então a gente vai produzir frutos. Vocês sabem que frutos? Vamos ver em Gálatas 5, 22, 23, o que Paulo nos diz a respeito dos frutos. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha a descrição do próprio Jesus aí, meus irmãos. Jesus é assim. Ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é paciência, ele é amabilidade, ele é bondade, ele é fidelidade, ele é mansidão e domínio próprio. Por isso que a palavra diz que ele andou fazendo bem a todos. Isso tudo fluía dele, fluía, incessantemente. Assim como deve fluir de nós. É isso que ele quer nos dar. Que esses frutos sejam visíveis em nós. Que as pessoas tenham gosto de ficar perto de nós, para desfrutar da presença de Jesus. É como se Jesus ainda caminhasse na terra, quando nós produzimos frutos que vêm da vida dele em nós. Produzir frutos, meus irmãos, significa ser como Jesus. Significa transbordar o próprio Jesus aos que nos rodeiam. Vamos adiante. No versículo 3, Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Sabe, irmãos, eu demorei para entender esse versículo, sabe? Falei, será que eu sou purificada, limpa pela palavra de Deus? Exatamente isso. A palavra de Deus me purifica. Por quê? Como que uma palavra pode purificar uma pessoa? Porque a palavra de Deus é viva. Não é só uma palavra que o vento leva, é uma palavra viva, que cai no solo do nosso coração. E se tivermos um coração com o solo, com a terra bem preparada, ela vai criar raízes, vai crescer e produzir frutos, como diz a parábola do semeador. 100 por 1. Uma sementinha produz 100, olha que maravilha. Ou que seja 50, ou 20, mas vai produzir. Porque a palavra é viva. E essa palavra nos move a nos conhecermos como nós realmente somos. Nos move a nos arrependermos daquilo que somos. A ver como nós somos feios sem Jesus. Nós somos feios. O Salmo diz assim: tirou-me de um poço de lama e perdição, me colocou os meus pés sobre a rocha. Meus irmãos, estamos num poço de lama e perdição, até que Jesus nos tire de lá. Aí somos regenerados, tornados novas criaturas, como lemos agora há pouco.
palavra viva que desceu do céu, Verbo por cuja palavra todas as coisas foram criadas. Ó palavra viva que nos purifica, que nós nos apresentemos diante de Deus com as vestes de linho puríssimo, resplandecente, com que estão vestidos todos os santos, que adoram e louvam e bendizem o Senhor eternamente. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Você quer estar entre esses, meus irmãos? Você quer estar, meu irmão, minha irmã? Jesus continua nos versículos 4 e 5, dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Infelizmente, nós estamos sempre tentando fazer alguma coisa à revelia do Senhor, sem buscá-lo, sem pedir sua opinião. Sabe por quê? Porque no fundinho do nosso coração nós queremos aparecer, irmãos. Nós queremos ouvir, ai, como ele fala bonito, como ela fala bonito. Ai, que pessoa ungida do Espírito Santo. Ai, eu gosto tanto de ouvir ele falar, ela falar. Irmãos, a glória está sendo dada a pessoas de barro, vasos de barro. Não está sendo dada ao Senhor. É isso que você quer? João Batista disse: é preciso que eu diminua e que ele cresça, falando de Jesus. É isso que tem que acontecer conosco. Se a gente detectar em nós pela poda, você está sendo orgulhoso, vaidoso, suplique ao Senhor que retire isso de você. Quanto mais escondidinho você for, quanto mais humilde, mais você vai deixar fluir de você os rios de água viva. Mais você será parecido com Jesus. Mais a vida dele vai fluir de você. Mais pessoas serão alcançadas. Não é você que alcança as pessoas, é Jesus. Se você atrapalhar, nenhuma será atingida. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não procure cargos, não. Não procure aparecer. De repente, você pensa que é para estar lá na igreja, lavando a igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, arrumando, correndo para lá, correndo para cá, quando Deus quer que você fique na tua casa cuidando dos seus filhos pequenos. Preste atenção no que o Espírito fala ao teu coração. Preste atenção. O caminho de Jesus é um caminho de vida. É um caminho eterno que leva aos céus. Que possamos tomar consciência dessa verdade, irmãos. Isso é muito importante. Só existe uma maneira de produzir frutos espirituais agradáveis a Deus: permanecendo em Jesus Cristo. Você quer isso, meu irmão? Você quer isso, minha irmã? Você quer produzir bons frutos? Olha, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Tudo vem dele. É por ele e para ele. É ele quem realiza em nós tudo de bom. Nada de bom e de louvável e de correto pode brotar de nós mesmos, meus irmãos.
palavra de Deus diz, não há homem bom, não há um sequer, não há mesmo. É a bondade de Jesus que tem que estar em nós, é a bondade de Jesus que tem que fluir de nós, senão não vale nada. Nós temos que morrer para que Ele viva, morrer para nós mesmos, deixar que a vida dele tome conta de nós, todo o nosso ser. Todas as riquezas espirituais vêm do Senhor, que colocou em nós seu Santo Espírito. O versículo 6 diz assim, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha, irmãos e irmãs queridos, coisa terrível é ficar longe de Cristo. Coisa terrível é não permanecer nele depois de ouvir a sua excelente palavra. Depois de entender a sua palavra, de ver o que você precisa fazer. Se você ainda for contra ele, é uma coisa terrível. Coisa terrível é ser jogado fora e secar. Levem a sério essas palavras. Que nenhum de nós seja apanhado e lançado fora e queimado. Cuidado. Nós podemos nos advertir uns aos outros com carinho. Se nós virmos que algum irmão está andando por um caminho fatal, caminho que conduz à morte, vamos nos irmanar, vamos ter carinho uns pelos outros, vamos ter amor, cuidado, afeição. Vamos nos doar, vamos nos gastar. Isso que vale a pena, irmãos. Nada mais vale a pena. Nada mais vale a pena. Nós temos que chegar ao ponto onde Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Mais nada. Jesus diz que se permanecermos nele e as suas palavras, os seus preceitos, os seus ensinamentos, permanecerem em nós, tudo o que nós pedirmos nos será concedido. Tudo o quê? Tudo aquilo que estiver de acordo com a sua vontade, boa, agradável e perfeita. Então aqui prestem muita atenção nesse versículo, meus irmãos, porque ele contém duas condições e uma promessa. Por que a gente tem tendência de ficar só nas promessas? Preciosas promessas. Tem até uma caixinha, né? Com bastante preciosas promessas do Senhor. Mas cadê as condições? As promessas são para todos? Não. As promessas não são para todos. São para os filhos de Deus. São para aqueles que cumprem os seus mandamentos. E todos os mandamentos se resumem em somente dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Todos os mandamentos se incluem nesses dois. As promessas são para aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor. Então aqui nós temos, primeiro, duas condições. Quais são? Permanecer em Cristo e cultivar em nós a sua palavra. E a promessa é, tudo o que quisermos nos será concedido. Sabe por quê? Porque quando nós permanecermos em Cristo e cultivarmos em nós a sua palavra, os nossos desejos, os nossos pedidos se identificarão com os de Jesus. E nós vamos pedir somente aquilo que está de acordo com a sua vontade boa, agradável e perfeita. Como está em Romanos 12:2.
A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ouçamos o que nos diz o apóstolo Pedro, nosso querido apóstolo Pedro. Antes, ele era meio rebeldezinho, né? Jesus às vezes tinha que chamar a atenção dele, mas depois, quando ele ficou mais velho, no tempo que ele escreveu suas cartas, ele era manso como um cordeirinho. Eu gosto de ler as cartas de Pedro, porque elas tocam o meu coração. E num trechinho da primeira carta, no capítulo 2, versículo 4 e 5, está escrito: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que é um sacerdote, meus irmãos? Sacerdote é o que ministra diante de Deus. Nós somos sacerdotes para ministrar diante de Deus. Mas a nossa ministração tem que vir do sumo sacerdote, Jesus Cristo. E não somos nós individualmente, mas nós todos, constituindo um grande edifício de pequenas pedras vivas. Cada um de nós é uma pedra viva da igreja, irmãos. Cada um de nós é uma pedra viva que constitui um edifício sólido, que constitui o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo expressa o próprio Cristo. É a igreja que ministra diante do Pai. O sacerdócio é de toda a igreja. Por isso que temos que ser unidos a Jesus e unidos aos irmãos. Nós vivemos tempos difíceis, tempos tenebrosos, tempos de trevas, tempos de sofrimento. Este ano foi particularmente difícil. Quanto tempo que faz que eu estou confinada dentro da minha casa? Saindo só esporadicamente, com todos os cuidados. A vida de todo mundo modificou. O Senhor está nos sacudindo, irmãos. Ele está nos chamando à unidade do Senhor Jesus, a sermos um com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está nos chamando para ser luz do mundo e sal da terra, para dar gosto e luz a esta vida. Que nós não precisamos de muito, não, precisamos só das riquezas espirituais que estão em Cristo Jesus. Temos que ensinar isso às pessoas, temos que demonstrar isso através das nossas vidas. Temos que estar preparados para o dia da volta de Jesus, vigiando e orando e servindo, tendo óleo de reserva para as nossas lâmpadas. O Espírito de Deus tem que nos encher completamente, irmãos. Rios de água viva têm que fluir do nosso interior para estarmos preparados. Então, vamos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo. Todo mundo sabe decor, né? Comecinho do Salmo 91. E é tão maravilhoso quando diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha que maravilhoso. É aí que nós temos que estar no dia da vinda do Senhor, abrigados no seu esconderijo. Vamos juntos adorar a Deus, vamos louvá-lo, vamos agradecê-lo por nos ter colocado em Cristo, galhinhos na videira verdadeira.
Como está escrito em Efésios 1:3, onde diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Que são todas as bênçãos espirituais? A bênção de termos sido escolhidos, a bênção de sermos seus filhos, a bênção de sermos santificados por Ele, a bênção de ser agradáveis a Ele, a bênção de ter sido redimidos por Ele, a bênção de nos constituir sua família, a bênção de podermos adorá-lo, louvá-lo, agradecê-lo de todo o coração, a bênção de termos sido selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, são infinitas e preciosas as graças que o Senhor nos concede se nós permanecermos nele. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor e de misericórdia, nós nos aproximamos do trono da graça, Senhor, porque precisamos da Tua ajuda. Precisamos, Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações o que é agradável a Ti. Que o Senhor ministre aos nossos corações que precisamos permanecer em Cristo, viver da vida de Cristo em nós. Sermos um, Pai, contigo e com Jesus e com o Espírito Santo. Ó Senhor, realiza em nós a Tua obra perfeita. Completa a obra que o Senhor começou em cada um de nós, Senhor, até estarmos preparados para o dia da vinda de Jesus, que se aproxima, Senhor. Concede-nos essa graça, Senhor. Une-nos cada vez mais em Ti. Que as águas do Espírito, águas vivas, possam fluir de nós. Que as pessoas que ainda não foram alcançadas sejam atraídas para Jesus, Pai. Para que haja um só rebanho e um só pastor. Para que a Tua igreja seja vestida, ornamentada, ataviada, para o dia que Jesus vier buscá-la. Nós cremos e confiamos em Ti, Senhor. E tudo o que te pedimos em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome santo. Amém.